Você já se perguntou qual é o sentido da minha vida? Ou até mesmo já teve aquela sensação de estar vivendo no automático, cumprindo tarefas, mas sem se sentir realmente conectada consigo mesma? Essa é uma percepção muito comum. Algumas pessoas já passaram por ela ao longo da vida, outras estão passando nesse exato momento. Então, fica aqui comigo hoje que vamos falar sobre essa sensação e muito provavelmente esse vídeo vai te trazer um insight que vai modificar essa relação com essa sensação do cadê o sentido da minha vida? Primeiro a gente precisa entender um ponto. O sentido da vida não é universal, ou seja, aquilo que eu entendo como um sentido para a minha vida pode não servir como um sentido para a sua vida. Isso porque todos nós, enquanto seres humanos, temos uma história de vida. E essa história, ou seja, a minha relação com os meus pais, o meu relacionamento, seja uma relação disfuncional, tóxica ou uma relação saudável, a forma como eu enxergo o mundo, como eu me enxergo, tudo aquilo que faz parte da minha história de vida vai estar ligada com o que eu entendo como sentido da vida. É por isso que devemos tomar um certo cuidado ao pegar aquela ideia de sentido de vida que deu certo para uma pessoa e tentar aplicar na nossa vida. Somos seres subjetivos e precisamos encontrar esse sentido dentro da nossa história de vida. Não existe uma missão secreta para que você encontre o sentido da vida. O sentido é construído a partir daquilo que valorizamos, a partir das nossas escolhas, das nossas relações. Viktor Frankl, em seu livro Sobre o Sentido da Vida, traz uma visão extremamente interessante. Nesse livro, ele fala sobre a sobrevivência nos campos de concentração nazista. Mesmo em meio a esse sofrimento dos campos de concentração, percebeu-se que essas pessoas tinham um sentido de continuar, tinham um propósito. Não é a vida que vai nos dar respostas. Somos nós que respondemos à vida através das nossas atitudes. Seguindo essa linha, existem alguns caminhos para encontrar o sentido da vida. Uma delas é pelo que criamos, ou seja, tudo aquilo que colocamos a nossa mão para fazer, o nosso trabalho, os planejamentos, o como ajudamos outras pessoas. Dentro de tudo isso existe um propósito e existe sentido de vida. Uma outra forma é pelo que vivenciamos. Vivenciar é uma palavra que descreve muito bem essa percepção de vitalidade, de estar vivo, de passar pelas experiências da vida e sentir. Então, as relações afetivas, amor, amizades, contato com a natureza, contato com a vida no sentido geral. Estar presente e vivenciar a troca relacional que eu tenho com as pessoas e com o mundo também é um meio de encontrar respostas do seu sentido da vida. Um outro ponto interessante é buscar o sentido da vida pela forma como enfrentamos o sofrimento. Não escolhemos o sofrimento. Às vezes, sim, ele é inevitável. Porém, podemos escolher a nossa postura diante desse sofrimento. Sofrer é um ponto. Permanecer nesse sofrimento é algo que provavelmente pode estar muito mais ligada com a forma como você está lidando com esse sofrimento. Algumas formas também nos afastam desse propósito, dessa busca pelo sentido da vida. Uma delas é sempre viver no piloto automático. Sabe aquelas pessoas que simplesmente fazem tudo que precisa ser feito?
cumprem tarefas, seja de casa, seja do trabalho, mas faz as coisas de uma forma que não sente. É tudo automático. Isso geralmente afasta a pessoa de estar ali pertinho desse sentido, desse propósito da vida. Um outro ponto são as comparações constantes. À medida em que eu me comparo com o outro, eu paro de olhar para mim e, consequentemente, paro de olhar para as minhas potencialidades. E esse é um ponto que me afasta do sentido da minha vida. O sempre buscar por aprovações do outro, ignorar as minhas próprias necessidades, principalmente as emocionais. À medida em que eu não cuido das minhas emoções, à medida em que eu vou ignorando as minhas necessidades, eu vou me tornando cada vez mais alheia ao que eu preciso e, consequentemente, ao que eu sinto. Talvez a pergunta não seja qual é o sentido da minha vida, mas sim qual é o sentido que quero construir a partir da vida que tenho hoje. O sentido não é algo que encontramos no final da jornada, mas algo que construímos todos os dias através das nossas escolhas.